Então, bom dia a todos. Então, nós vamos começar as nossas aulas de ciência hoje. Na nossa aula de ciência hoje, nós vamos trabalhar a matéria e suas propriedades. A nossa habilidade da nossa aula de hoje é conceituar a matéria, identificando sua composição, característica e propriedade. Então, muito bem, vamos lá. Aqui eu trouxe um conceito da palavra matéria. Então a gente vê que a palavra matéria ela tem uma definição bem simples. Ele diz que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, o mesmo que tem volume. Então, se está ocupando lugar no espaço, é porque tem um volume. E aí, tudo que ocupa lugar no espaço recebe essa classificação de matéria. Então, o que é uma matéria? Exemplo: uma árvore, o ser humano, uma mesa, um celular, um notebook. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem volume, a gente recebe essa classificação de matéria. Então, se ela tem lugar no espaço e recebe essa classificação, ela também tem as suas propriedades. Então, vamos aqui entender as propriedades da matéria. Então, diz que a matéria, se ela tem massa e ocupa no lugar do espaço, então ela vai ter várias propriedades que estão relacionadas a ela. Então, nós temos algumas propriedades. Dentre elas são massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade e descontinuidade. Então aqui agora nós vamos abordar uns pequenos tópicos de cada propriedade da massa, de cada propriedade da matéria. Então vamos lá, vamos falar da massa. A gente diz que a massa é uma grandeza invariável que representa a quantidade da matéria. Ou seja, a massa é quando eu tenho a minha representação do corpo. Quando eu falo que uma pessoa pesa 10 quilos, estou falando da massa, a massa daquele corpo. Independentemente de onde esse corpo esteja, a massa sempre será a mesma. Temos uma diferença entre massa e peso, pois peso é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido, que resulta na multiplicação entre a massa de um corpo e a aceleração da gravidade exercida sobre ele. A próxima propriedade que nós vamos abordar é chamada de extensão. Então, que propriedade é essa? A extensão corresponde à capacidade que um corpo tem de ocupar um lugar no espaço, em qualquer estado físico, que é medida pelo volume. Então, essa extensão ela vem estar relacionada ao estado físico. Então, nós sabemos que as substâncias elas se classificam em estados físicos, porque elas podem encontrar em três propriedades. Vamos levar aqui em consideração a água. A água ela tem suas propriedades físicas, como qualquer outra substância. Vamos levar em consideração a água, porque é uma substância que todos nós temos o conhecimento. Então nós podemos encontrar a água sólida, a líquida e a gasosa. Veja bem, uma água sólida ela ocupa menos lugar no espaço. Uma água líquida ela já aumenta mais o seu espaço, aumenta o volume. E uma água em forma de gás ou vapor, ela vai preencher todo o seu espaço. A próxima propriedade é chamada de inércia. A princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimenta em linha reta, ele tem
a tendência de se manter nesse estado até que uma força haja sobre ele. Então ele vem nos dizer que uma moeda em repouso sobre um papel, mas se retirá-lo a moeda cai, ou seja, se esse corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Mas se há um movimento, ele permanece, ele também evolui com esse movimento. Então, representou esse papel com essa moeda. Então, quando o papel fez um movimento, a moeda deslocou em movimento. Isso ocorreu primeiramente pela força que o papel exerceu e pela gravidade também. A outra propriedade que nós vamos abordar é chamada de impenetrabilidade. Ela vem nos dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então aqui nos retrata que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então veja bem, nós podemos ter dois corpos juntos ou no mesmo local, mas ele não pode ocupar o mesmo lugar. Por exemplo, ao lançar uma bola em um recipiente com água, o volume é modificado. Ao colocar um objeto em um recipiente com água, a quantidade do líquido se desloca. Então veja bem, se você colocar um objeto sólido em água, dentro de um copo com água, o que é que acontece? A água aumenta o volume. Por quê? Porque esses corpos, eles podem estar no mesmo lugar, mas eles ocupam lugares diferentes. Sendo assim, a água e a bola não podem estar no mesmo espaço ao mesmo instante. Ou seja, elas podem estar juntas em um mesmo recipiente, mas elas estão em espaços e lugares diferentes. A outra propriedade é chamada de divisibilidade. Essa propriedade nos permite que um objeto, mesmo ao ser fracionado em pequenas partes, mantenha as suas propriedades. Veja bem, essa divisibilidade é a capacidade que eu tenho de dividir algo. Então aqui eu trouxe uma representação por um pão. A gente pode perceber que o pão foi fatiado. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que essa fatia, ela não deixou de ser pão. Ela continuou sendo pão. Ela tem as mesmas características, só que ela tem tamanho e volume diferente. A outra propriedade é chamada de compressibilidade. Ao aplicarmos uma força, ou seja, exercemos uma pressão sobre a matéria, é possível reduzir o seu volume. Então, se eu obtenho uma pressão, eu diminuo o meu volume. Se eu tiro a pressão, eu aumento o volume. Então, um gás dentro de uma seringa tem o seu volume reduzido ao ser comprimido. Se eu aumento a pressão, eu reduzo o meu volume. Se eu tirar a pressão, eu aumento o meu volume e vice-versa. Eu tenho a elasticidade. A elasticidade é uma força aplicada ao material que gera uma deformação, mas após cessada a força, o material tem a capacidade de voltar ao seu estágio inicial. Essa elasticidade, entendam que é o objetivo. Se eu aplico uma força sobre uma elasticidade, ela vai aumentar o seu tamanho. Se eu tiro essa força, ela diminui o seu tamanho. A outra propriedade é a chamada de indestrutibilidade. A matéria não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. Essa é a lei da conservação da massa. Então, as leis da conservação das massas
ela nos diz, que é a lei de Lavoisier também, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, por quê? Observando uma fogueira, o que é que está acontecendo? Está ocorrendo uma transformação. A madeira ela está se transformando em cinza através de uma combustão do oxigênio no meio. Essa combustão faz com que a fumaça produza um gás carbônico da madeira com o oxigênio do ar. Ou seja, essa transformação está ocorrendo uma transformação química, ela está transformando a madeira na presença do oxigênio em um gás carbônico e sendo dispersa no meio através da fumaça. Nós temos a descontinuidade. A matéria possui espaços vazios que representam a descontinuidade. Esses poros são os espaços entre as moléculas que podem ser maiores ou menores. Então, são os espaços que estão na matéria. Então, veja, nós vimos que a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e que essa matéria é formada por moléculas. Mas veja que essas moléculas elas se juntam. E no juntar dessas moléculas, elas podem... elas se juntam e fica o espaço. Então recebe essa característica. Muito obrigado.